Teleaula Natal. Olá pessoal, estamos aqui hoje nessa aula de ciências para dar continuidade ao que nós falamos já um pouco na aula anterior sobre biodiversidade, ok? Eu me chamo professor Flávio, sou professor da Rede Municipal de Natal e estou aqui vestindo calça jeans, uma camisa azul, tenho 1,70 m de altura, 40 anos de idade, uso óculos, um símbolo religioso, que é uma cruz de madeira num cordão branco, e o meu sinal em libras é esse, um F na altura da bochecha, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre os biomas do Brasil. Então, eu estou aqui exatamente mostrando, nesse primeiro slide, né, uma representação em imagem dos 6 biomas do Brasil, ok? Esse slide mostra um conjunto de fotos, na verdade, com 3 fotos superiores, 3 inferiores, cada uma mostrando um aspecto visual, né, dos biomas, dos principais biomas. Então temos Mata Atlântica, temos Caatinga, Cerrado, e nós vamos falar ao longo dessa nossa aula sobre esses biomas, mas vamos dar enfoque principalmente naqueles que têm a ver com a nossa região Nordeste, ok? Então vamos lá. O que nós iremos estudar hoje? Precisamos, ao final dessa nossa aula, responder essas 3 questões. A primeira, o que são biomas? A segunda, quais são os biomas do Brasil e quais destes estão presentes na região Nordeste? E a terceira, como se apresenta a biodiversidade nesses biomas nordestinos? Eu coloquei bem entre aspas, né? Porque na verdade não tem essa nomenclatura, biomas nordestinos. Mas como esses biomas abrangem praticamente toda a área do Nordeste, então eu quis chamar aí de biomas nordestinos, ok? Vamos lá, então vamos responder essa primeira pergunta. O que são biomas, né? O que é um bioma? Então, de forma geral, podemos definir bioma como um grande espaço geográfico que compartilha das mesmas características biológicas, climáticas e físicas, abrigando um grande número de espécies animais e vegetais. Então, gente, essa definição de bioma é a definição mais simples que nós podemos ter, certo? Esse nome, esse termo já é falado e conhecido há muito tempo, né? Mas pouca gente compreende exatamente o que é. Então, são áreas geográficas grandes, certo? No caso aqui do Brasil, né? Vamos falar dos biomas brasileiros. Então, são áreas geográficas grandes do Brasil que têm características bem próprias, bem peculiares de clima, vegetação e de vida animal, tá? Como foi dito aí nessa definição, e que vai trazer então um panorama bem próprio, bem característico. Então nós vamos ver aí quais são então esses biomas. Então, de acordo com as suas características climáticas, físicas e biológicas, existem 6 biomas brasileiros, certo, gente? Quais são então esses 6? Então nós temos o bioma Amazônia. Já eu vou mostrar no mapa para vocês. O bioma Caatinga, o bioma Cerrado, o bioma Mata Atlântica, o bioma Pampa e o bioma Pantanal. Vamos dar uma olhadinha então agora no mapa do Brasil para poder ficar melhor visualizável, certo? Então, gente, nós temos aqui nesse slide um mapa do Brasil, né? E separado por cores, nós temos os 6 biomas, tá? Então, nós temos aqui, abrangendo praticamente toda a região norte do Brasil, né? Pegando todos os estados da região norte e um pouquinho do centro-oeste, nós temos o bioma Amazônia, tá? Nós temos aqui, pegando praticamente o Nordeste inteiro, nós temos o bioma Caatinga. Agora ele não pega só o Nordeste, ele pega também um pouco do Centro-Oeste, tá? Especificamente o estado de Minas Gerais. Nós temos aqui no centro do Brasil todo o Centro-Oeste brasileiro,
um pouquinho do Nordeste e um pouco do Sudeste. Nós temos um bioma cerrado, certo? Aqui. Lá embaixo, praticamente o Rio Grande do Sul, né, o estado do Rio Grande do Sul, nós temos o bioma Pampa, antigamente chamado de Campos Sulinos. Temos aqui também, ainda na região centro-oeste, né, o bioma Pantanal, que é bem característico, né, e só como curiosidade, esse bioma Pantanal, ele também abrange áreas da América do Sul, adentra por outros países, ele não é exclusivo do nosso país, como também a Amazônia não é exclusivo do nosso país, tem também a área de bioma Amazônia entrando em outros países, tá? E temos aqui nessa área litorânea do Brasil, tá? Percorrendo aqui todo o litoral do Nordeste e também da região Sudeste, quase que chegando lá no Sul, temos ainda também o bioma Mata Atlântica, tá? Lembrando que o que temos hoje de bioma Mata Atlântica é só um resquício do que ele foi antes do descobrimento do Brasil, né? Antes dos portugueses chegarem aqui. Era um bioma muito grande, que abrangia uma área muito maior, mas que foi degradado pela exploração e tem sido degradado, até hoje ainda mas graças a Deus ainda resta uma área que com as políticas de preservação vão permanecer ainda para as futuras gerações poderem conhecer e usufruir dele. Pois bem, uma informação importante, né, para vocês conhecerem é sobre as espécies endêmicas. O que é espécie endêmica, né? Espécies endêmicas são espécies que existem apenas em regiões específicas, tá? Então são espécies próprias daquele lugar. Não são espécies que estão espalhadas em qualquer tipo de região, em qualquer tipo de ecossistema. São espécies próprias. Então nós temos, gente, em cada bioma desse, espécies endêmicas, espécies que vivem apenas naquela região, tá? Então, por isso esse informativo, né? Nesse slide nós temos aí um mapa do Brasil, mais um mapa dividido por biomas, e na lateral nós temos as regiões, né? Os biomas e a quantidade de espécies endêmicas de fauna e flora, para nós termos uma ideia dessa quantidade da biodiversidade de cada bioma. Então, por exemplo, no bioma Amazônia, nós temos 1.314 espécies de fauna, ou seja, espécies animais, que são endêmicos da Amazônia, que são exclusivos de lá, tá? Nós temos também 2.600 espécies da flora, ou seja, de vegetais que são endêmicas da Amazônia. E trazendo para a nossa região, né, nós temos bioma Caatinga e também bioma Mata Atlântica. No bioma Caatinga, existem 232 espécies de fauna, que são endêmicas, são da nossa região, do bioma Caatinga, e 2.579 espécies da flora, né, que são endêmicas da Caatinga, são naturais desse bioma Caatinga. Já na Mata Atlântica, nós temos 2.731 espécies de fauna, ou seja, espécies animais, e mais de 10.000, olha só, 10.349 espécies de flora, ou seja, de vegetais, de plantas, que são endêmicas da Mata Atlântica. Por esses números, dá para a gente então saber e compreender o quão rica, o quão biodiversos são esses dois biomas, especialmente o bioma Mata Atlântica, ok? Então vamos ver agora um pouco de cada um desses biomas que fazem parte da nossa região Nordeste. Então nós temos primeiro o bioma chamado Caatinga, tá? Conhecido como Caatinga, esse nome significa Mata Branca. E por que esse nome? Porque, especialmente na época de seca, né, toda a vegetação ela perde folhas, ela fica de fato seca, retorcida, e também a própria coloração do solo, né, do semiárido, típico do semiárido, dão de longe aquela impressão de coloração esbranquiçada, acinzentada. Então, por isso ela recebeu esse nome, né, de Caatinga. Aqui ao fundo nós temos uma imagem, né, uma fotografia de um típico cenário de Caatinga, onde nós temos aqui uma espécie de cactos, né, que são vegetais de clima de fato semiárido, né? Temos algumas árvores, como eu falei, de aspecto retorcido, seco, né? O solo
o solo arenoso, um solo seco, né? E atrás também a vegetação, como eu disse, com esse mesmo padrão, né? Porque essa região de Caatinga é a região que tem pouca chuva durante o ano, que tem alto índice de luminosidade solar, né? Então, altas temperaturas, pouca chuva, clima semiárido, tá? Então, vamos ver agora algumas informações, alguns números relacionados à Caatinga. Então, na Caatinga existem 185 espécies de peixes. Aí você pergunta, peixes? Mas o senhor não falou que tem pouca chuva, que é semiárido? Sim, mas a região da Caatinga abrange uma grande área do Nordeste, não só a parte de semiárido em si, da seca. Existem lugares onde tem os açudes e também alguns rios e alguns lagos. Então nós temos 185 espécies de peixes, 44 lagartos, 47 cobras, 4 tartarugas, 3 crocodilos, 49 anfíbios, 350 pássaros, 80 mamíferos. E a porcentagem de endemismo é muito alta entre plantas do tipo vasculares. Então 30% das plantas que existem são endêmicas, ou seja, são encontradas apenas na Caatinga. E, no caso dos vertebrados, até 10%. Tá? Vamos ver então agora alguns exemplos dessas espécies, né? Então aqui nós temos, gente, uma fotografia, né, composta por uma imagem composta por algumas fotografias de animais que fazem parte desse bioma Caatinga. Então nós temos aqui o gato do mato, nós temos aqui embaixo o tatu, né, que é mais conhecido no interior como peba, né? E temos aqui também a ararinha azul, que inclusive corre risco de extinção. Aqui do outro lado nós temos uma imagem composta também por várias fotografias mostrando exemplares da flora da Caatinga. Então nós temos aqui o cacto chamado de coroa de frade aqui no meio, né? Nós temos aqui embaixo algumas árvores que são próprias também da região da Caatinga, né? Como o juazeiro, como a catingueira e outras, né? Que são espécies bem próprias e que, por viverem nesse ambiente, conseguem passar muito tempo sem chuva, porque vão armazenando água e tal, e fora as outras estratégias para poder manter essa água, né? Que inclusive no caso dos cactos, as folhas são transformadas em espinhos, né? Ele armazena boa quantidade de água e perde pouca para o ambiente. Vamos ver agora um outro bioma que é o Mata Atlântica, tá? Então essa aqui é uma imagem também, uma fotografia que mostra uma imagem bem típica da Mata Atlântica, panorâmica, com muita vegetação, árvores altas de copas bem cheias, né, bem volumosas, né? E vamos a algumas informações também sobre o bioma Mata Atlântica. Então nós temos, para a gente ter uma ideia de quão rica é a biodiversidade da Mata Atlântica, nós temos, em relação às aves, são 1.020 espécies, sendo 188 espécies endêmicas, ou seja, como eu disse antes, que vivem exclusivamente nesse bioma. E dessas, 104 estão ameaçadas de extinção. Mamíferos, nós temos 250 espécies, sendo 55 endêmicas. E anfíbios, temos 370 espécies, sendo 90 endêmicas. Répteis, temos 150 espécies. E peixes, temos 350 espécies, sendo 133 endêmicas. Vamos dar uma olhada agora em alguns exemplares, né, desses seres que vivem nesse bioma Mata Atlântica. Então nós temos aqui, nesse slide, mais uma vez uma imagem, tá? Formada por um conjunto de fotos com alguns exemplares que são típicos do bioma Mata Atlântica. Então nós temos aqui embaixo o mico-leão dourado, esse aqui é famoso, conhecido, né? Não só por estar em extinção, mas como também um animal símbolo da preservação do meio ambiente, né? Já desde os anos 90, que se tornou um símbolo da luta pela preservação ambiental. Temos essa ave aqui, o tiê-sangue, também típica da Mata Atlântica, né? Temos aqui em cima a lontra, né? Então, são várias e várias espécies que a gente pode encontrar nesse bioma, espécies animais. E aqui, nessa outra imagem, nós temos também
uma imagem formada por um conjunto de fotos, né? Mostrando alguns exemplares da flora da Mata Atlântica, né? Você vê que são árvores de fato altas e bem conhecidas. O pau-brasil, que deu nome ao nosso país, né? Temos aqui em cima a palmeira e temos também o jequitibá. E eu acho legal demais essa imagem porque, para a gente ter ideia do tamanho dessas árvores, o tamanho que podem chegar essas árvores, né? O jequitibá é uma das árvores mais altas que existem no nosso país, né? E talvez esteja entre as 3 mais altas, né? Então realmente é altíssima e belíssima o jequitibá. E aí eu trago para vocês, né, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre a diversidade brasileira, então eu trago aí uma sugestão de site que é o Portal da Biodiversidade, né? Nesse portal você vai encontrar, por exemplo, registro de espécies ameaçadas, quais são as espécies, características de cada área. Então esse portal tem uma riqueza imensa de informações. E eu recomendo que vocês dêem uma olhada lá para conhecer melhor. É importante a gente conhecer, porque se não conhecemos, não preservaremos, certo? E aí embaixo temos também exatamente o endereço eletrônico, né? O site, para aqueles que quiserem só clicar e dar uma olhada lá, tá certo? Bem, pessoal, então vou ficando por aqui, porque essa aula era só, na verdade, um complemento da aula anterior sobre biodiversidade, tá? Eu quero registrar aqui o meu agradecimento às professoras que colaboraram com não apenas essa, mas as 2 outras aulas que eu dei, que são as professoras Ana Keila, Caroleiros, Kaline Soares e Marília Cavalcante, ok? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, como já disse. Espero que vocês estudem, que vocês aprendam mais e conheçam mais para preservar. Obrigado e até a próxima.